Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje da Catequese com o Pároco. Catequese com o Pároco hoje de um modo diferente, né? O Padre Rafael hoje teve um probleminha, né? Ele teve que fazer uma crisma aqui na paróquia vizinha ao lado e ele não conseguiu estar conosco. Então, ele pediu para que eu pudesse dar essa catequese. Então, catequese com o pároco especial, né? Um momento especial, com a catequese com os seminaristas. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso momento de espiritualidade. Saúdo também as pessoas que irão depois assistir e estão assistindo neste momento por meio das redes sociais. Vamos iniciar o nosso momento pedindo o auxílio e a graça do Espírito Santo. Hoje, com toda a igreja, nós celebramos o dia de Pentecostes, ao qual recorda a importância do Espírito Santo na nossa vida, ele que vem para nos iluminar, vem para nos fortalecer, vem para nos dar segurança. Então, possamos pedir a graça e auxílio do Espírito Santo para que possa nos dar sabedoria e entendimento, para que possamos sempre mais compreender a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar. Bom, hoje nós iremos meditar sobre a segunda carta de São Paulo a Timóteo e também iremos meditar a carta de São Paulo a Tito. A primeira pergunta que eu faço para vocês: fizeram a lição de casa? Todos leram, né? Então, nós vamos meditar, vamos destrinchar, vamos ver novamente essas cartas, que são cartas belíssimas, cartas que foram no início do cristianismo bem lidas, bem exortadas, mostrada para o povo como uma forma de incentivo, de motivação. Mas antes de a gente ler a segunda carta de Timóteo e também a carta de Tito, eu gostaria de fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós passamos, de todas as leituras que nós fizemos, todos os livros. Nós meditamos no começo do ano sobre algumas cartas paulinas, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses
mês passado nós meditamos sobre a primeira carta de São Paulo a Timóteo. E assim como o Padre Rafael nos apresentou, essa carta é uma carta um pouco diferente daquelas cartas que são apresentadas pelo apóstolo Paulo, que são consideradas, essa carta é considerada como uma carta pastoral. Por que ela é uma carta pastoral? Ela é uma carta pastoral porque ela não se direciona para as comunidades, assim como tem a carta aos Efésios, tem a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses, que eles vão lá, Paulo vai lá e exorta para toda aquela comunidade. Isso é uma carta comunitária. A carta pastoral é um pouco diferente. Ela tem como direção, ela tem como objetivo direcionar o pastor a fim de que ele possa guiar e conduzir aquela comunidade. Então, na carta que São Paulo vai falar para Timóteo e na carta que São Paulo vai falar para Tito, ele usa esse método da carta pastoral. Ele vai falar a Timóteo e vai falar a Tito, referente às situações que eles estão vivenciando e o que eles podem fazer para que eles possam aprimorar, para que eles possam melhorar esse quesito que eles estão passando nessa situação. Bom, Timóteo e Tito. Timóteo e Tito eram duas pessoas importantes para Paulo. Eram conhecidos como os discípulos mais amáveis de São Paulo. E eu vou aqui contar uma breve história, a trajetória de Timóteo. Timóteo, ele nasceu em Listra. A Listra, nos dias de hoje, é considerada como a Turquia. A cidade do país da Turquia se localiza na antiga Listra. Então, ele nasceu em Listra e já tem um momento bem interessante na vida de Timóteo, pois o seu pai era grego e sua mãe era judia. Ou seja, aqui temos duas religiões que ele vivia. O seu pai vivia a origem grega e a sua mãe vivia a questão judaica. A sua mãe, por vivenciar a questão judaica, ela começou a aderir ao cristianismo. Tanto a sua mãe quanto a sua avó, que depois a gente vai ver, né, nessa segunda carta de São Paulo a Timóteo, que ele vai falar sobre a avó e a mãe de Timóteo. Essas duas pessoas foram a base para que Timóteo saísse do judaísmo e fosse ao cristianismo. Foi a mãe e a avó. Olha que coisa bonita, né? Parece como antigamente, né? A mãe e a avó que sustentam, tem aquela base da fé para transmitir para o seu filho, o seu neto. Então, eles transmitiram a fé do cristianismo para Timóteo. E Timóteo, um certo dia, estava caminhando e Paulo ouviu sobre Timóteo, a sua tamanha fé, a sua tamanha exortação mediante a palavra de Deus, e convidou Timóteo a seguir a sua caminhada, a seguir a sua missão. E eis que Paulo e Timóteo caminharam diversas missões, diversos caminhos. Então, Paulo e Timóteo, eles tinham uma amizade grande, porque eles eram irmãos de caminhada. Irmãos de caminhada, que significa que eles eram irmãos de missão, irmãos que evangelizavam, levavam o cristianismo a todos os homens e mulheres. Só que o cristianismo ele estava se expandindo. Com isso, era necessário que um ficasse em um canto e outro ficasse no outro. E com isso, Paulo envia Timóteo para uma cidade chamada Éfeso. Todo mundo aqui conhece Éfeso. A gente meditou sobre a carta de São Paulo aos Efésios. Como que era a comunidade de Éfeso antigamente? A comunidade de Éfeso antigamente
era uma comunidade ao qual possuía o centro urbano e ele era próximo do porto. O que significa essa ideia, né? O próximo ao porto. Ali chegavam as pessoas, chegavam os comércios, chegavam outras culturas. Ou seja, naquela cidade urbana que tinha diversos portos, as pessoas chegavam e saíam, transitavam sempre. Com isso, tinha diversas culturas, diversas ideias, diversas religiões, e com isso tinha essa dificuldade, pois estava tendo crescimento nessas ideias, nessas questões, e a igreja estava entrando lá, naquela cidade de Éfeso. Com isso surgiu algumas ideias, surgiu algumas dificuldades que Paulo vai tentar exortar a Timóteo através dessa carta. Como a gente pode ver, né, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, foi nos exortado algumas orientações. Ele orientou sacerdote, orientou bispos, orientou o povo, fez uma breve orientação para as pessoas. Na segunda epístola a Timóteo, vai nos apresentar algo diferente. Ele não somente vai exortar, vai trazer algumas orientações, mas ele vai motivar Timóteo a continuar a caminhada da fé. Muitos biblistas vão falar que essa segunda carta de São Paulo a Timóteo é como se fosse uma temática da esperança, a esperança que nós devemos ter em nosso Senhor, o suportar o sofrimento para ganhar a glória no final. Então, ele vai trazer nessa segunda carta de São Paulo a Timóteo essa grande temática, que é a temática da perseverança. Uma das coisas também que eu gostaria de apresentar aqui, como que é composto essa carta. Muitas cartas paulinas, elas são compostas por três objetivos: saudação inicial, mensagem e saudação final. Todas as cartas, ela tem como metodologia esses três caminhos: saudação inicial, mensagem e saudação final. Saudação inicial, ele começa Paulo falando quem é ele e fala para quem ele está transmitindo essa mensagem. E com isso, ele também faz uma exortação de motivação, motivando: olha, eu ouvi falar que vocês estão caminhando dessa forma. Como aqui ele vai falar, ó, se a gente pegar aqui, ó, segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele vai falar aqui, ó, no capítulo 1, versículo 3: dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar noite e dia me recordo de ti em minhas orações. Lembrado de tuas lágrimas, desejo ardentemente rever-te, para transbordar de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido que reside também em ti. Ele traz uma motivação para aquela pessoa, ele traz motivações para dizer: olha, eu ainda me lembro de ti, eu ainda recordo por ti, eu ainda rezo por ti. Então a saudação inicial sempre de Paulo vai ser essa. Ele vai falar o nome, para quem é esse destinatário e uma mensagem de lembrança. Depois ele vai transmitir algumas mensagens, e essas mensagens são temas referentes à situação atual. Se nós pegarmos a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, ou até a carta aqui a Timóteo, vai nos apresentar
temas centrais que aquela comunidade está passando por dificuldade. O grande tema que nós temos como exemplo é o tema da circuncisão, que para os gregos era de um modo, para os judeus era de outro modo e para os cristãos era outro modo. E eles pegam essa temática, essa realidade, Paulo, e exortam: olha, está acontecendo isso nessa comunidade, está passando essa dificuldade, e o caminho é esse. O caminho sempre é esse, o caminho é esse tal, esse tal. Então, a mensagem sempre de Paulo, o tema central sempre vai ser um tema referente à situação daquela época. E por fim, a salvação final. Ele motiva as pessoas e envia uma bênção. Então ele motiva, fala: eu permaneço contigo, sempre fiel, eu estou ao teu lado sempre, e envia uma bênção. Porque a maioria dessas bênçãos que nós temos na liturgia dos dias de hoje, tem algumas que são das cartas paulinas, que Paulo apresentou essas bênçãos. Então, a estrutura sempre das cartas paulinas tem esse objetivo: saudação inicial, mensagem de transmissão e saudação final. Bom, agora eu gostaria de ler com vocês essa segunda carta de São Paulo a Timóteo, para que a gente possa ler com carinho, com atenção, e juntos a gente possa pegar alguns pontos principais, pontos importantes dessa carta. Vamos para o versículo 6. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual foi constituído pregador, apóstolo e doutor. Aqui, Paulo recorda as graças de Deus que Timóteo e ele recebeu. E são essas graças de Deus que nos dá motivação, que dá perseverança para que Paulo possa continuar a sua caminhada. Eu acho muito bonito isso que Paulo fala aqui: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de verdade e sobriedade. No dia de hoje, onde a gente recorda o Pentecostes, a gente se lembra, dos apóstolos que estavam no cenáculo fechado com medo. E eis que o Espírito Santo habita no meio daqueles apóstolos e aquele medo desaparece. E eles saem em missão sem medo de nada. Então aqui Paulo está exortando a Timóteo a permanecer no Espírito. Permanecer no Espírito, que esse Espírito que vivifica, que dá força, que dá ânimo, para que ele possa suportar todas as coisas. E eu acho muito bonito também que ele apresenta novamente uma temática que sempre esteve presente nos cristãos, ao qual nós chamamos de querigma. Vocês já ouviram várias vezes essa palavra, querigma. Querigma é o primeiro anúncio. Qual é o primeiro anúncio? Que Jesus Cristo veio aqui para a terra, veio, morreu, ressuscitou
e subiu ao céu. E tudo isso ele fez para nos salvar. Tudo isso ele fez para nos exortar. Então, Paulo aqui apresenta que através dessa graça, que Jesus Cristo suportou todas as coisas, deve ser também uma perseverança a cada um de nós. Eis porque sofro estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem depositei a minha fé, e estou certo de que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito aqui Paulo está falando? Não é o depósito que a gente guarda os nossos objetos, não é um depósito que a gente guarda o ouro, não é um depósito que a gente guarda bens materiais, mas o depósito que aqui ele está nos apresentando é o depósito da fé. Cada um de nós aqui tem um depósito da fé. Depósito da fé, que é essa transmissão dessa revelação, desse conhecimento que nós temos de Jesus Cristo. Esse é o depósito da fé que cada um de nós temos, cada um de nós guardamos dentro de nós. Então, Paulo aqui, apresentando isso, ele está nos falando: tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que coisa, né? Guardar o depósito até aquele dia. Aquele dia nos dá uma ideia de fim dos tempos. Mas não é o fim dos tempos que muitos falam no dia de hoje, né? Que é o premonição, acontecer o fim do mundo. Mas aqueles dias aqui querem nos dizer que eu devo guardar a minha fé até chegar o fim dos tempos, que é a contemplação dele total no céu. Então, Paulo fala: eu vou conseguir permanecer perseverante, guardando o depósito de fé até chegar o fim dos tempos, que é a contemplação junto com ele no céu. Toma por modelo a sã palavra que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em vós. Tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Figelo e Hermógenes, os nomes difíceis da Bíblia, né? Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Tu sabes melhor do que eu de todos os serviços que me prestou em Éfeso. Agora vamos para o capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo aos outros. Aqui, Paulo está dando um caminho para Timóteo. Olha, não é para você ficar parado, não. É para você ensinar e ensinar para pessoas idôneas, pessoas que irão transmitir essa palavra. Como eu falei, Timóteo, ele era pastor da igreja de Éfeso, ou seja, para que possa dar continuidade à missão de Cristo, Paulo exorta, transmite essa palavra, essa revelação a pessoas idôneas, para que elas possam continuar essa caminhada. Assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém, enganando-se no exército, se deixa envolver pela questão da vida civil, se quer dar satisfação àquele que se arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou
segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro até as cadeias como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto, por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Eu acho muito bonito essa parte aqui, pela qual sofro até as cadeias como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Olha que coisa bonita, né? Todo mundo pode me prender pelas coisas que eu falo, pela transmissão da palavra de Deus, mas ela nunca está algemada, ela sempre está livre, porque a palavra de Deus é verdadeira e gera libertação. Então, Ele nos transmite isso através dessa palavra. Ele fala: olha, mesmo que eu seja preso, essa palavra permanece sem ser algemada. E aqui agora, Ele nos vai apresentar um fragmento que a gente fala que é o hino cristão. O que é o hino cristão, né? O hino cristão é o hino ao qual nós recordamos o que é permanecer com Jesus Cristo, o que é estar junto dele, o que é permanecer na sua caminhada. Fiel é esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Então aqui ele nos apresenta: se com ele morremos, com ele viveremos. É o sentido do morrer-se para o mundo e viver-se para o Cristo. Assim como Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós a cada dia devemos morrer para o mundo para viver juntamente com Ele. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. É aí que vem a temática da esperança. A temática da esperança é como se a gente soubesse que no fim de tudo há uma glória esperando. E nós já contemplamos essa glória no dia de hoje. Porém, essa glória nós contemplamos, só que ainda não chegou. É o agora, só que ainda não. E durante essa trajetória tem os momentos de sofrimentos, os momentos de cruz. Mas ele diz: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós perseverarmos, sofremos, com ele reinaremos. Isso é muito interessante porque muitas vezes, até nos dias de hoje, por conta de uma questão de crise de fé, muitas vezes quando vem os momentos de dificuldades, momentos de sofrimentos, a gente pensa que Ele nos abandonou, Ele está longe de nós. Mas Paulo exorta que é mediante o sofrimento que nós reinaremos junto com Ele. Então, essa palavra tem que ser transmissão para nós. Se nós nos renegamos, também Ele nos renegará. Palavra forte, né? Palavra forte. Se nós renegamos, Ele também nos renegará. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Esse é a figura do Cristo. A figura que, mesmo a gente negando Ele, Ele ainda permanece fiel com a gente, porque Ele nos ama. Foi para isso que Ele nos libertou. Então, aqui nos apresenta a figura de Cristo. A figura de Cristo na sua totalidade. Gostaria de pular um pouquinho algumas partes e irmos para o capítulo 3,
para que a gente possa meditar. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infaltados, amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão as aparências da piedade, negando-lhe entretanto o poder. Afasta-te também destes. Parece os dias de hoje, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui. Isso é como se fosse uma reflexão para nós. Olhar tudo isso e identificar: será que eu estou seguindo esses caminhos? Será que eu estou tendo prática referente a essas práticas? Porque Paulo apresenta aqui, ó, afasta-te também destes. Afasta-te desses maus. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente, mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi daqueles. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições eu sofri, e de todas me livrou o Senhor. Aliás, todos os que querem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos aos homens maus e impostores progredirão no mal, enganando e sendo enganados. É uma conduta. Enganando e sendo enganados. Ou seja, quem persevera no caminho do mal, no futuro acontecem as coisas más. Não sou eu que estou falando, mas é a Sagrada Escritura que nos apresenta. A Sagrada Escritura que nos exorta sobre isso. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces a Sagrada Letra. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação em Cristo Jesus. Se vocês gostam de grifar versículos, esse versículo do 16 ao 17 é muito bonito. Escutem com muita atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Ou seja, temos todas essas situações, temos todas essas dificuldades, não sabemos qual caminho seguir. O caminho a seguir é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Muitos vão falar, porque a Sagrada Escritura ela foi feita, escrita por homens humanos,
mas foram homens humanos que foram inspirados por Deus para escrever a Sagrada Escritura. E útil para instruir. A Sagrada Escritura é útil para instruir, para nos mostrar o caminho. Quem nunca pegou a palavra de Deus, estava passando por um momento de dificuldade, leu uma passagem bíblica e conseguiu ser conduzido por ela? A palavra de Deus nos instrui para diversos momentos. Para refutar, muitas vezes vem questões de fé que nós não sabemos como responder. E a Sagrada Escritura tem como responder, tem como refutar, tem como mostrar o caminho da verdade. Para corrigir, uma coisa difícil, né? Às vezes a gente tem medo de corrigir, levar a verdade. Então a palavra de Deus tem um caminho para que a gente possa corrigir, trazer um caminho de correção, para educar na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e qualificado para toda a obra. Então, aqui, Paulo exorta Timóteo a ter como base, como princípio da conduta tanto dele para aquele povo, a Sagrada Escritura. Aí vocês devem estar pensando, tinha a Bíblia naquela época? Não tinha a Bíblia naquela época, não tinha Sagrada Escritura. A Escritura que eles tinham é a Escritura que era passada de uma forma oral. Como que era essa forma oral? Algumas pessoas vivenciaram alguns episódios, alguns relatos importantes durante o evento que aconteceu da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas relataram a algumas pessoas, e essas pessoas foram passando de geração para geração, de geração para geração, e com isso eles escreveram escrituras para recordar esse depósito. Por isso que a gente chama de depósito da fé, porque foi transmitido de geração em geração para que possa mostrar a todas as pessoas. Então, a Sagrada Escritura ela nasceu de uma forma oral, de uma forma de conversa uma para outra. Assim como nós temos às vezes no cotidiano o professor que fala para o aluno que tal tema é assim, aí o aluno fala para a mãe fala para outra pessoa, depois fala para outra pessoa, fala para outra pessoa. E foi assim que surgiu a inspiração das Escrituras. Então, a gente tem que recordar isso, que a Escritura ela foi transmitida por isso. Vamos para o capítulo 4. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino. Proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, seguindo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando para fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza plenamente teu ministério. Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que estiverem esperando com amor sua aparição. Essa palavra combati o bom combate de São Paulo, né, é bem conhecido por cada um de nós, mas eu acho muito interessante que esse é o encerramento
da mensagem de transmissão para Timóteo. Como podemos ver, Timóteo está passando por um momento em que está acontecendo a chegada de diversos mestres, diversos doutores, que estão espalhando doutrinas falsas. Algumas pessoas estão saindo do cristianismo, algumas pessoas estão saindo dos lugares, dos templos, e estão persuadidos por fábulas. Mas Paulo, através de Timóteo, pede para que ele possa perseverar, possa continuar o caminho, possa seguir perseverante, para que possa continuar essa caminhada, possa suportar tudo, com as dificuldades e sofrimentos, mas perseverar na caminhada. E assim ele termina a sua escritura a Timóteo. Agora nós vamos para a carta de São Paulo a Tito. A carta de São Paulo a Tito, quem foi Tito, né? Tito, ele era de origem grega. A cidade, nós não sabemos de onde ele era. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, os historiadores, ele não nos apresenta quem era Tito. A única coisa que ele sabia de Tito era de origem grega e que ele foi designado a uma cidade grande que se chamava Creta. Não é o Creta, o carro não, tá? É uma cidade chamada Creta. Essa cidade chamada Creta, ela ficava em uma ilha. E assim como aquela cidade grande que tinha Timóteo, que trazia muitas pessoas, assim, naquela ilha de Creta também trazia muitas pessoas, e era considerada uma cidade grande. E Tito, que era considerado também um dos grandes discípulos de Paulo, ele foi designado para ser bispo de lá de Creta. É que aqui as escrituras não apresentam isso, né? Que ele era bispo, mas a igreja entende que quando ele via, quer dizer que ele era considerado bispo de lá. Ele foi designado para auxiliar o povo de Creta. Vai nos iniciar o seguinte, vamos para o capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, da esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente, e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação de que foi encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Temos aqui a primeira saudação, uma saudação que tem como seu início uma teologia da salvação, que a gente chama como economia da fé. Não quer dizer aquela economia de dinheiro, não, tá? Economia da fé é o que nos sustenta, o que nos dá o real sentido, o porquê. Então, ele exorta e apresenta que vai falar para Tito, meu verdadeiro filho na fé. Então, Tito era considerado como filho de Paulo, assim como Timóteo era considerado como filho também. Então, por isso que a gente fala que eles eram os discípulos amados de Paulo, porque eles eram considerados como filhos para Paulo. E ele vai dar algumas instruções. Ele vai trazer instruções para os presbíteros. Vamos ler aqui bem rapidinho. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como
te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que contradizem. Então, esse era um pré-requisito para se tornar presbítero em Creta. Tinha que ser uma pessoa hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. Tendo tudo isso, ele poderia se tornar um presbítero em Creta. E aqui eu destaco: nem hábito de lucros desonestos. Vocês acreditam que naquela época já existia alguns doutores e mestres que ensinavam a doutrina por questões de lucros? Sim, antigamente existia desde já alguns falsos profetas que ensinavam a sã doutrina a fim de receber alguns bens. Então, por conta disso que Paulo vai exortar a ti, por conta dessas más inclinações que existiam, alguns presbíteros, algumas pessoas que ensinavam a fé, tinham essas questões. E para não ser exemplo a nossa fé, com isso ele exorta. Vamos para o versículo 10. Com efeito, há muitos insubmissos, verbosos, enganadores, especialmente no partido da circuncisão. Quem é esse partido da circuncisão? É o partido dos judeus. Para você ser judeu, você tem que circuncidar. E criou uma briga danada por conta disso, na época do cristianismo. Circuncida ou não? O que tem que fazer para ser ou não? Tinha os que falavam não precisa, e outros que falavam sim, tem que ser isso para fazer. E tornou essa briga. E Paulo depois vai falar, que não precisa ser circuncidado, que a verdadeira circuncisão é se enraizar em nosso Senhor. Então, aqui nos apresenta nesse partido da circuncisão aquele povo que se tornavam partidos dessa forma de enganação, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e com objeto de lucro ilícito. Aí eu estou falando daquelas pessoas lá, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e com objeto de lucro ilícito ensinam os que não têm direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que não sejam sãos na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas, ou a mandamento dos homens desviados da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-nos com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Ou seja, aqui Paulo está nos exortando
sobre essas pessoas que espalhavam falsas doutrinas, ensinavam falsas doutrinas e com isso pegavam pessoas que infelizmente eram descrentes, pessoas que ainda estavam novos no caminho da fé, estavam ainda caminhando, ainda estavam no caminho do início, e por meio dessas mensagens eles enganavam aquelas pessoas e aquelas pessoas começavam a acreditar nessas fábulas. Portanto, ele exorta para Tito e para aquele povo também, para não confiar nessas falsas doutrinas e conduzir novamente aquele povo para o retorno da comunhão com Deus. Aqui, no capítulo 3, vou pular aqui porque já são 4h20, nós temos a missa, né? No capítulo 3, vai nos apresentar alguns deveres gerais dos fiéis. Lembra-lhes que devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto, que não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam cavalheiros e dedicados para com todos, porque também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Deus nosso Salvador se manifestaram, Ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque por sua misericórdia fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados pela graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Então aqui temos alguns deveres que nós cristãos deveremos praticar. Primeiro dever que nos apresenta aqui: devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes. A obediência às pessoas que nos são superiores. Então, a devida obediência às pessoas, ser obediente, carinho e amor, que não devem estar sempre pronto para qualquer trabalho honesto, estar em constante atividade, estar em constante, aqui é estar em constante trabalho honesto, não trabalho desonesto, mas estar em constante trabalho honesto, estar em constante serviço, ou seja, não seja preguiçoso, seja trabalhador honesto, que não deve difamar a ninguém, não deve difamar, falar mal das pessoas. Então aqui outra coisa importante: não deve difamar a ninguém, nem andar brigando, não ser brigão. O cristão não é brigão. Então, mas sejam cavalheiros e delicados para todos. Ou seja, aqui Paulo está nos exortando para não sermos como éramos antes de Cristo. Aqui estamos apresentando que a partir da chegada de Jesus Cristo, a partir desta morte para o mundo e essa vida nova perante Ele, nós temos uma vida nova que não condiz mais ter estas práticas, não condiz mais ter isso na nossa vida. O que nós devemos ter agora é sermos pessoas boas, sermos cristãos seguindo a sã doutrina da palavra de Deus que está aqui e vivendo conforme a vontade dele. Então, Ele nos institui a esse grande caminho, e depois eu faço até um convite para vocês, depois ele e fazer isso, como na nossa igreja nós temos um método chamado Lexio Divina,
ao qual nós fazemos a oração, meditação, oração, leitura, meditação e contemplação. Pegue esses versículos aqui e pergunte-se a si mesmo: será que eu estou seguindo essas práticas, seguindo essas condutas? Porque se Paulo exortou a Tito e a Timóteo em todos os momentos, então hoje ele está direcionando essas cartas para cada um de nós, para que nós possamos pensar e meditar. Nós não podemos estar em Creta ou estar em outro lugar, mas nós estamos aqui em Diadema, em São Bernardo, e tem essas diversas situações também, diversos contextos, como eu apresentei aqui. Tem descrença de fé, tem pessoas semeando falsa doutrina, tem pessoas vivendo todas essas coisas, mas nós somos chamados, perante aquilo que nós lemos aqui, a não nos enganar e não enganar as pessoas, levar a palavra e a verdade a todos os homens e mulheres. Portanto, a gente aqui encerra esses 2 livros, de Timóteo e Tito, que foram muito importantes para cada um de nós. Como falei, são cartas pastorais que transmitem para aquele pastor como ele deve guiar o seu rebanho. Então, espero que vocês tenham gostado desse momento, desse encontro, e desde já lanço aqui outra lição de casa. A próxima lição de casa é a carta de São Paulo a Filemon. Carta de São Paulo a Filemon. Nós iremos meditar juntos e será no dia 13 de julho, ou seja, dia 13 de julho, aqui na paróquia, às 4h30, 13 de julho, isso, 13 de julho, nós estaremos aqui reunidos para meditarmos a carta de São Paulo a Filemon. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. A catequese é do padre, mas hoje é do seminarista, então eu quis trazer o do bom e do melhor, esse tempo do padre. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saiam daqui preenchidos. E gostaria de encerrar com vocês rezando uma Ave Maria. Todos de pé, possamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós, possa nos dar perseverança, força na caminhada, e assim possamos continuar perseverantes no caminho da evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a todos.